Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Sempre uma discussão sobre geopolítica e macroeconomia mundial, partindo da China, passando pelos Estados Unidos e chegando, é claro, aqui ao Brasil. Na entrevista de hoje, eu converso com Thomas Lau, que você vai conhecer agora. Thomas Lau é advogado e empreendedor sino-brasileiro. Tem uma longa trajetória no desenvolvimento das relações entre o Brasil e a China. É fundador e presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, o IBRA-China, onde mantém o Hub de Inovação IBRA-Work, entre outras atividades institucionais. Thomas tem mestrado e doutorado em Direito, preside a Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, é também vice-presidente do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social. Atuante na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, é conselheiro estadual da entidade e vice-presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, no âmbito da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Preside a Comissão de Cidades Inteligentes, dentro da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável, da OAB São Paulo. É ainda conselheiro da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras. Olá, Thomas, bem-vindo ao canal de YouTube China Global News. Viva, uma grande satisfação estar aqui no China Global News, no canal do YouTube, com você, que é um grande jornalista. Já tive contigo em outras oportunidades. Para mim é sempre uma alegria poder falar com seus telespectadores. Muito obrigado, Thomas. Também o prazer é nosso. E eu começo com uma pergunta inevitável, né? Como andam as relações Brasil-China? Piva, na questão da área econômica, ela já está muito solidificada. A gente tem uma parceria comercial por mais de 14 anos, sendo o maior parceiro comercial a China e o Brasil. A gente tem economias complementares, né? O Brasil compra muito da China e a China também compra muito do Brasil no quesito de commodities, no quesito de carnes, frango, muitos recursos naturais, minério de ferro, e essa relação é uma relação que já passa aí seus 50 anos dessas relações diplomáticas. O ano passado tivemos essa celebração dos 50 anos junto com o poder público brasileiro e o poder público da China. Tivemos as visitas presidenciais, assim que o Lula ganhou as eleições, a primeira viagem que ele fez internacionalmente foi também para a China. O Xi recebeu ele muito bem, e ao longo desses anos tivemos também a visita do COSBAN, que é o alto nível de concertação entre o Brasil e a China, liderado pelo vice-presidente da República do Brasil, Dr. Geraldo Alckmin, e também pelo vice-presidente da China, que é o Han San. Então tivemos esses encontros o ano passado, no mês de junho. Eu tive o privilégio de estar participando dessas reuniões, desses fóruns de debate sobre os 50 anos que aconteceram e quais são os próximos 50 anos, Piva. Então, esse daí foi um fórum muito bacana, juntaram muitos ministros aqui do Brasil, a Simone Tebet, o Márcio França, o ministro Carlos Fávaro, do agronegócio. Então foi um trabalho muito de intercâmbio mesmo, de novas ideias, mas também com as autoridades chinesas. E tivemos encontros com algumas empresas chinesas nessa viagem, a própria Huawei estava lá, tinham outras montadoras de veículos elétricos também mostrando seus produtos, inclusive nesse encontro nosso que foi no St. Regis, em Beijing. E aí depois, posteriormente a essas idas para a China, no próprio G20, Piva, que foi um grande encontro dos presidentes do mundo para discutir a reforma da governança global e do multilateralismo, tivemos a presença do Biden, do presidente dos Estados Unidos, no ano passado, tivemos a presença do Xi Jinping também no Rio de Janeiro, em Brasília,
e a gente percebe que entre o Brasil e a China existem muitas sinergias positivas, inclusive é a que foi estabelecido do Belt and Road, ou seja, existem muitas oportunidades nesses cenários entre esses dois grandes países, e o Brasil, obviamente, que esse ano, que é o ano de 2025, Piva, muita coisa muda, né? A gente tem a eleição americana, a gente tem o Donald Trump, a gente tem agora no Brasil, ao longo desse ano, já a preparação para o COP30, temos aí reuniões do Mercosul, então, e temos também a reunião dos BRICS esse ano, que vai ser liderado aqui também pelo Brasil, e a gente já vê uma grande movimentação de entidades, de universidades, para discutir esse tema dos BRICS também aqui no Brasil. Então, eu vejo que existem sinergias positivas e concluo dizendo que a relação Brasil-China é uma relação que ambos os países saem ganhando, embora o Brasil saia mais ganhando ainda em relação à balança comercial, sendo muito mais favorável ao Brasil, Piva. De qualquer forma, mesmo você citando que a balança comercial seja mais favorável ao Brasil, certamente não haverá uma guerra tarifária entre os dois países, com certeza, não é? Não, com certeza não, embora esse modelo que o Trump está adotando no mundo, Piva, das taxações, dessa guerra comercial, eu acho que isso afeta o comércio internacional como um todo, né? Eu acho que não é só uma relação bilateral, a gente vê que o comércio internacional, os países fazem negócios, e se algum entrave em algum país, em algum produto, isso daí pode também desencadear em alguns setores estratégicos brasileiros. Então, eu também acho que esse cenário dessa guerra tarifária, partindo dos Estados Unidos, ele é um cenário que vai contra o multilateralismo e afeta as relações e também o comércio internacional. Então, continuando um pouco nessas ações do governo de Trump em relação à guerra tarifária, vamos avançar um pouquinho e, sabendo que isso pode afetar as relações multilaterais, especialmente as relações comerciais, qual é, na sua opinião, o objetivo dos Estados Unidos nesse momento sob a administração Trump? Eu acho, Piva, que na verdade é tudo que o Trump falava na propaganda dele, né? Quando ele foi disputar a eleição, ele já demonstrava essa vontade dele, ele disse que ia acabar com a guerra. Então, assim, eu acho que tem toda uma negociação por parte dele, são as cartas do próprio Trump. Ele traz o Zelensky para uma conversa, ele vai e fala com a Rússia, com Putin, uma outra conversa. Ou seja, ele está também jogando as suas cartas. O Trump é um presidente que já tem uma grande experiência, já passou por alguns mandatos e agora ele vem nesse novo modelo, nesse novo governo, com outras, eu diria que outras artimanhas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que neste cenário mundial que hoje a gente se encontra, a gente tem outros players globais super importantes que precisam ter um diálogo cada vez mais permanente e cada vez mais constante. A gente sabe que a ONU tem o seu papel importante dessa comunicação com os países. Se por algum momento fracassou em falar melhor com um país ou com outro, ou se fracassou em dialogar para as questões da pacificação mundial, a gente tem agora uma outra forma que o Trump está utilizando, né? Ele sai dos organismos internacionais, ele sai do protocolo agora do Acordo de Paris, ele sai da OMS, ou seja, ao mesmo tempo, ele sabe que os Estados Unidos têm um gasto muito grande em várias entidades, Piva, ele tem lá regiões que ele tem bases militares. Então, também, para ele conter esses gastos, eu acho que ele deve estar fazendo essa conta, está vendo essas despesas, ele também está, mais ou menos, diminuindo essas despesas. É o que eu acho nesse cenário. Em contrapartida, eu acho que quando ele começa a fazer as taxações, os tarifaços, aí com o México, com o Canadá, que são os vizinhos deles, e com a China também, que vende muito produto, muitos insumos
para empresas, inclusive americanas, nessa guerra comercial todos vão sair perdendo, no meu ponto de vista. E eu cito um exemplo, o exemplo do Elon Musk. O ano retrasado eu fui para a China, visitamos a fábrica da Tesla na China, uma fábrica enorme, lá em Chongqing, por exemplo, e você vê que hoje o Elon Musk sabe do poder da escalabilidade da venda do carro dele dentro da China. Ou seja, a China hoje tem um mercado interno muito grande, tem uma classe média de 440 milhões de pessoas que podem comprar um carro Tesla, né? A gente sabe que a China fez um trabalho, um esforço enorme para tirar 800 milhões da miséria. Piva, a gente tem esses dados, esses estudos, que é a questão da inclusão produtiva. A China trouxe um conceito de liberdade econômica, que é um conceito fenomenal, que você, conversando com professores ou pensadores dessa liberdade econômica, entendem que a sociedade chinesa fez o quê? Como que eu vou tirar esta população da pobreza, Piva? Dando um trabalho. Dando um trabalho, dando dignidade, dando a moradia, ou seja, a partir desses requisitos que a China conseguiu cumprir ao longo desses 40 anos, e hoje ela se transforma agora em 2025 naquele programa Made in China, que é trazer toda a tecnologia e a tecnologia ser chinesa, teve muito esforço do governo, teve muito esforço da iniciativa privada. A gente tem que falar hoje também que a China hoje tem 60% do seu mercado da economia da iniciativa privada. Ou seja, embora o governo da China tenha suas políticas centralizadoras, Piva, quem faz a mudança disso tudo é a economia. E a economia da China é uma economia descentralizada. Quando a gente fala assim de uma economia descentralizada, a gente está falando das metas que o governo chinês quer atingir, né? A gente tem todo ano as reuniões do Partido Central em Pequim, que ele traz as duas sessões, e eles discutem orçamento, discutem quais são as metas para 2025, quais são as prioridades do governo, e lá a gente sabe que ao longo desses anos a prioridade do governo foi duas questões essenciais, que é educação e a inovação. Então a gente vê hoje a China liderando pautas importantes como a questão dos carros elétricos. A gente vê aqui no Brasil só algumas marcas, como a GWM, a BYD, a Seres, algumas outras, mas que na China, Piva, eu tive lá o ano passado, eu vou estar semana que vem lá agora, segunda-feira à noite estou indo para Xangai. Lá tem muitos outros modelos de carros, veículos, inclusive veículos elétricos, com modelos inovadores. Então, eu acho que a gente tem que ter esta parceria com a China, porque o Brasil, de um lado, tem a pauta da sustentabilidade, a energia limpa no Brasil e renovável, a gente sabe que o Brasil, pelo seu tamanho, tem todo esse potencial para liderar essa pauta da sustentabilidade. Teremos o COP30 para discutir isso com os países desenvolvidos, inclusive em Belém do Pará. E na minha volta agora, depois da China, depois de Pequim, de Xangai e Hong Kong, a gente vai estar também discutindo algumas pautas, Piva, com o governador do Amazonas. Então, a gente está levando também, pelo Instituto Ibrachina agora, já tem um curso de mandarim pelo Instituto Confúcio, na Universidade Federal do Amazonas. Estão chegando os novos professores para também estar lá no Amazonas, e cada vez mais esse intercâmbio de Manaus, Amazônia, com a China está sendo trabalhado nesse contexto também da sustentabilidade. E a gente tem também, Piva, um fator importante que tem que ser falado aqui, e o Brasil é uma potência na questão da segurança alimentar. Então, eu quero aqui ressaltar isso, porque hoje o Brasil tem uma grande oportunidade nessa guerra comercial em fomentar, em poder dar mais um suporte nesse campo, que é o campo do agronegócio, que é um campo muito fértil do Brasil, e é um campo já muito desenvolvido, com muita tecnologia aqui em vários estados brasileiros.
Thomas, então, pegando esse gancho da agricultura, onde o Brasil seguramente é uma potência, é um líder mundial, sem dúvida nenhuma. E as relações entre o Brasil e a China, nesse aspecto, também têm demonstrado um crescimento, especialmente por conta da tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as perspectivas dessas relações na agricultura entre o Brasil e a China. Piva, eu tive o ano passado no Mato Grosso, né? O Mato Grosso tem uma câmara temática Mato Grosso e China, e a pauta é exatamente isso. Já fizeram uma parceria da Universidade Federal lá do Mato Grosso com uma universidade da China no South Central Agriculture. Participei da cerimônia também do laboratório que eles criaram para eles fazerem pesquisa em relação ao agronegócio. E o estado do Mato Grosso, eu vou pegar esse exemplo só, porque é o exemplo que a gente sabe da soja, né? Se você destacar só o estado do Mato Grosso fora, se tirasse fora do Brasil, ele já seria o terceiro maior estado, o país que vende soja e produz soja para o mundo. Então, a gente percebe que o Mato Grosso, não só a soja, o gado, a carne, o milho, a gente tem ali um agronegócio muito pujante com a China. Então, a maior exportação, o maior parceiro comercial do Mato Grosso hoje já é a China. Inclusive, na época, o governador Mauro Mendes, ele pediu para que a secretária dele, que trabalhasse com ele lá no governo dele, eles abriram, inclusive, na China, um escritório, Piva, de representação, liderado pela Ariane, que é uma grande executiva hoje, né, na China. E você percebe que esse entrelaçamento entre o Mato Grosso e a China é muito pujante. Tudo bem, vamos destacar outros estados. A gente tem também o estado de Minas Gerais. Minas Gerais hoje que tem uma produção enorme também do café. A China fechou uma parceria na ida do Dr. Geraldo Alckmin do ano passado no COSBAN, fechou com a Luckin Coffee, que é ela faz o café chinês, que é uma concorrente da Starbucks, e ela comprou mais safras ainda, mais cafés brasileiros, fechou um pacote enorme dos cafés brasileiros e muitos cafés, evidentemente, do estado de Minas Gerais. Então, a gente percebe que o agronegócio vai, em relação ao Brasil e à China, ele vai muito bem. A gente sabe que tem, por um lado, um pouco dessa desaceleração da economia. Eu vi que as exportações do frango do Brasil cresceu para a China, Piva. Então tem essa melhora aí na compra dos frangos por parte da China no Brasil, mas teve também 3 plantas que foram fechadas da carne bovina no Brasil. Então, assim, existem aí, de repente, por parte da China, uma compra de carnes, talvez de outras regiões do mundo, muito que provavelmente a China compra bastante por uma questão de logística com a Austrália, compra muita carne australiana, então tem esses percalços aí também do agronegócio brasileiro que a gente sabe que são alguns desafios, mas, por exemplo, a Marfrig, a JBS, todas essas grandes marcas vendem para a China e também a China é uma grande consumidora das carnes brasileiras. Saindo do agronegócio e entrando na agricultura familiar, nós também observamos recentemente uma parceria da China com o Movimento Sem Terra, o MST, onde tecnologias apropriadas desenvolvidas na China para pequenos agricultores estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Ou seja, quando a gente fala de produção e de segurança alimentar, a gente está falando também daquele pequeno agricultor. Em que medida a China também tem desenvolvido tecnologias específicas para esse setor da agricultura? Piva, a agricultura familiar na China foi também uma base da economia chinesa, né? Ela foi desenvolvida, está sendo desenvolvida ao longo dos anos. E aí eu cito até um exemplo eu acho que eles até tinham uma invenção do arroz, né? Eles começaram a inventar o arroz de uma nova produção lá na China.
Então, eu acho que esse intercâmbio com o MST, junto com a China, a gente tem visto também, eu participei de uma reunião no sindicato dos metalúrgicos aqui no ABC, e, na verdade, eles estão querendo fazer esses movimentos para desenvolver cada vez mais essa agricultura familiar. Na China, a gente sabe que... Você sabe por que eles compram muita soja de outros países, Piva? Não sei não. Eles compram, na verdade, porque eles poderiam fabricar soja, poderiam fazer a soja lá no território chinês. Entretanto, eles compram a soja porque se utiliza muita água. Então, a China prefere comprar mais soja de outros países, como o do Brasil ou como dos Estados Unidos, para ter mais água no sentido de produção de outros produtos. Então, nesse quesito agricultura familiar, eu não sou o grande especialista nesse assunto, Piva, mas a gente sabe que existe um grande intercâmbio entre o MST também, e não só MST, eu posso citar aqui o Exalc, né? A gente estava falando aqui com um professor do Exalc, que veio o ano passado aqui para o nosso instituto. Eles estão com um programa da agricultura como um todo, de pesquisa e desenvolvimento, junto com universidades chinesas. Então, cada vez mais existe uma sinergia também nesta área da agricultura familiar, Piva. E, do ponto de vista da sustentabilidade, tem sido muito discutido essa questão da crise climática, né? E a China, até alguns anos atrás, pelo menos, era muito acusada, digamos assim, de ter um desenvolvimento sem grande controle do clima, né? Evidentemente que, pelas últimas informações que temos, isto foi se modificando e se tornou também uma preocupação do governo chinês. O que é bom para o mundo, porque, afinal, estamos numa batalha planetária, não se trata do comportamento de um ou outro país apenas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como anda essa questão da sustentabilidade e do clima para o desenvolvimento econômico da China. Piva, eu fui o ano passado para a China, esse ano a gente vai de novo, mas se você pegar as frotas de carros hoje na China, 90%, por exemplo, de Pequim e de Xangai, dessas grandes cidades, já são carros elétricos, e a gente percebe que a poluição mesmo já diminuiu muito na China. A gente tem o programa do presidente Xi em relação 2060, né, da descarbonização. Então, eles seguem, evidentemente, o programa da ONU de 2030, os 17 objetivos da ONU, mas eles também acreditam muito em um progresso nesse sentido das mudanças, do combate às mudanças climáticas, com muitas ações propriamente ditas do governo da China. Então, eles têm ações de diminuir essa questão. Eu vou pegar o exemplo da Embraer. O Piva, a Embraer, que tem uma sede, inclusive na China, numa cidade próxima a Pequim, que é Tianjin. E nessa cidade, que você pode pegar de Pequim um trem-bala para Tianjin, dá acho que 30 minutos para você chegar nessa cidade. E lá tem agora uma sede bem grande da Embraer. E a Embraer chinesa, brasileira, nessa parceria entre os dois países, eles já estão tentando fazer a invenção de um avião elétrico, já estão fazendo, inclusive, aviões híbridos aí, né? Eles estão nessa invenção, e também os drones. Então, os VTOLs, que eles chamam, né, dos carros voadores, eles já estão também fazendo esse desenvolvimento lá na China para transporte de mercadoria, transporte de pessoas, e são os VTOLs elétricos. Então, cada vez mais você vê uma sinergia das empresas, aí eu digo que tem que ter
também a parte empresarial para fomentar essas políticas públicas da China, e a questão da descarbonização como um todo, né? Ou seja, quando o presidente da China tem uma meta, Piva, é quando todos os outros prefeitos, as outras províncias tentam também atingir essa meta que o presidente da China traz como diretriz. E quando isso acontece, a gente tem lá a questão do merecimento, ou seja, quem está ali nas cidades, quem está governando as províncias, cada um quer ser melhor que o outro. Então, não é que existe uma briga interna entre eles, mas existe sim uma demonstração por parte do poder público da China e da iniciativa privada, aquela meta que está sendo cumprida diante do que o presidente da China e o Congresso do Povo, que se reúne, traz todas as diretrizes nesse cenário. E aí nós entramos, Thomas, no campo da política, até para entender como é que funciona o sistema político na China. Muita gente no Ocidente ainda tem a ideia de que a China é uma ditadura, de que a China é governada por um único partido e que as pessoas não têm liberdade, embora você esteja trazendo aqui um ponto importantíssimo, que é a liberdade econômica, ou seja, uma atuação bastante expressiva da iniciativa privada, 60% da economia girando em torno da iniciativa privada. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco como é que funciona o sistema político na China, para que a gente possa também esclarecer e entender melhor como é que se chega a esse patamar de desenvolvimento tecnológico, de dignidade, inclusive, humana, no sentido de retirada de 800 milhões de pessoas da pobreza. Piva, quando a gente fala da China, e aí a China traz o conceito de um socialismo com características chinesas, quando se fala assim, características chinesas, na verdade não é aquele modelo que a gente já viu e que não deu certo da União Soviética, né, desse lado extremo, e a gente também não está vendo aquela liberdade econômica na sua totalidade. Quer dizer, a China tem um modelo muito misto, e ele vai cambiando, ele vai mudando. Ou seja, a China vai utilizando o conceito de liberdade econômica nas áreas com as empresas privadas. Ela cresceu muito, Piva, quando ela abriu os portos. Ela foi abrindo as zonas econômicas especiais com Deng Xiaoping. Deng Xiaoping falou, não, agora vamos abrir os portos, vamos modernizar a China. E aí o grande passo, enorme da China foi quando a China entra na World Trade Organization, na OMC, Organização Mundial do Comércio, tendo que cumprir muitos requisitos com base com os países internacionais, né? Ou seja, para você entrar aqui, China, você tem que cumprir isso, você tem que cumprir a questão da propriedade intelectual, como é que você vai resolver essa questão da propriedade intelectual. Hoje a China, Piva, ela é a maior detentora de marcas e patentes no mundo. Então, ao mesmo tempo que o Trump fala, não, olha, a China roubou, furtou as marcas, furtou a propriedade intelectual, nesse discurso dele, lá atrás, poderia ser verdade, Piva. Mas agora, nessa nova realidade, não é. A China deu um salto, a China agora é o maior país que tem as patentes no mundo, tem patentes de inteligência artificial generativa, inclusive, tem também hoje a maior produção científica em artigos científicos, ou seja, quem mais produz na área acadêmica, artigos científicos, também são as universidades chinesas. Então, trazendo um pouco do contexto do governo da China, embora a gente saiba que é o que eles chamam do Partido Comunista Central, Partido Comunista Chinês, ele é um partido que também, ao mesmo tempo que ele é centralizador, ele escuta a sociedade. Então, todas as minorias também têm a participação de estar no Congresso do Povo, dando a sua opinião, falando os seus problemas. É um governo que está atento à questão, eles querem enfrentar muito
essa questão das drogas. Eles não querem deixar as drogas entrarem no país de forma alguma, até pelo que ocorreu em sua história com a guerra do ópio. Eles enfrentam muito severamente também a questão de armas. Armas você também não acha na China, então eles têm um combate muito grande à criminalidade na China. E você vê que, por um lado, ao mesmo tempo, já sai uma pesquisa, eles preferem uma cidade, um país mais seguro, ao invés de ter uma questão de liberdade ou de ser monitorado, Piva. Então você tem aí uma questão de um lado, a questão da sua liberdade de você, porque lá é uma cidade totalmente inteligente, você tem câmeras, smart sampas para tudo que é lado lá na China, né? Começou na China, inclusive. Então, para onde você vai, tem câmera, tem reconhecimento facial, você entra num hotel, você entra no trem, na estação do metrô, tudo é também por câmeras, né? Mas, ao mesmo tempo, traz à população chinesa uma segurança nas ruas, uma segurança urbana, com muita tranquilidade, as pessoas andam de tarde, de noite nas ruas, ninguém tem medo, crianças andam na rua também sem medo nenhum. Então, hoje, conversando com chineses, minha amiga de Shanghai, ela fala, Thomas, aqui em Shanghai é a melhor cidade do mundo, Piva. Eu posso andar a qualquer hora, eu tenho a minha liberdade. Então, essa é a pergunta, né? Qual que é a liberdade para um determinado povo, qual que é a cultura do povo e qual que é a sensação de segurança e também para o ambiente de negócios, Piva. Eu acho que o ambiente de negócios que é um fator importante, e esse ambiente de negócios, a China demonstrou ser um país que cumpre com os contratos internacionais, até porque a gente viu um grande incremento nessas relações internacionais. Eu queria destacar uma coisa que eu vi esses dias, é um novo pacote chinês para impulsionar o consumo e para incluir o aumento de salários para as pessoas. Piva, o que está acontecendo na China hoje, né? A gente tem essa questão dessa desaceleração econômica, e aqui Pequim pretende elevar salários e também aposentadorias. Hoje tem uma questão, acho que muitos países estão passando por isso, é a questão das aposentadorias. Então, o governo da China também quer dar aqui um aumento da renda para os agricultores e uma assistência financeira a estudantes, Piva. Por quê? O que está acontecendo também na China? Está tendo um desemprego de alunos, estudantes que já se formam, vão para o mercado de trabalho, mas aí não acham emprego, e aí a pessoa faz o quê? Eu vou fazer então um aprimoramento da minha carreira, eu vou para a universidade fazer um mestrado, eu vou para a universidade fazer um doutorado. Então, o governo da China agora está vendo essa medida como muito positiva, mas também vai dar uma assistência para esse público que está também estudando. E o que eles estão querendo fazer agora para a China, Piva, que é uma notícia que saiu agora, o governo estuda criar um sistema de subsídios para cuidados infantis, para incentivar o turismo e reforçar o papel dos investimentos e estabilizar os mercados de ações e setor imobiliário. Então, a China está vendo que, com essa desaceleração, eles estão preocupados também em dar o suporte, o subsídio dessa economia chinesa, que é uma economia pujante, mas fortalecendo também a parte interna da China, Piva. Bom, sem dúvida nenhuma que ter uma preocupação com a aposentadoria é fundamental num país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e num processo crescente de envelhecimento. Isso está acontecendo no mundo todo, né? Inclusive, o nosso país, aqui o Brasil, precisa enfrentar essa questão por conta de um Estado que cada vez mais terá que ter condições de abrigar essa população que envelhece. E essas medidas que você citou têm a ver com a estabilização da economia, por um lado,
Sim. e, por outro, evidentemente, retomar o crescimento. Então, eu queria, para ficar na questão econômica novamente, Thomas, que você falasse como é que anda a economia chinesa, porque algumas informações dão conta de uma desaceleração. No entanto, a China conseguiu o seu superávit de US$ 1 trilhão o ano passado, tem um crescimento de 5%, o que, digamos que para uma população de 1,4 bilhão de pessoas, 5% é bem razoável, né? No sentido de não se ter aí um processo muito complicado. Então, para a gente arredondar essa situação econômica, né? Como é que você está vendo esse cenário mediante essas novas iniciativas? Então, Piva, eu vejo que está tendo uma desaceleração mundial, né, a China, mas de qualquer forma, a China ainda produz praticamente tudo no mundo. Todos os componentes, todos os produtos que você imaginar, a China ainda detém esse superávit porque ela produz muita coisa de tudo, produtos diversificados. Esse ano, por exemplo, vai ter o Canton Fair, que vai ser na região de Guangdong. A gente tem também uma feira que o Ibrachina está apoiando, que vão vir 700 importadores chineses para o Brasil, numa feira chamada China Home Life, China Machinex, que vai ocorrer em setembro, já está no calendário de São Paulo, na cidade de São Paulo, e inclusive vão ter, vai ser na Expo Imigrantes, Piva, então a gente sabe, eu já falei até com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rodrigo Goulart, sobre esse assunto. Então a gente percebe que, evidentemente, a China está tendo uma desaceleração, mas ao mesmo tempo está buscando novos mercados, novos parceiros. A gente tem visto investimentos chineses também na região, por exemplo, da América Latina, Piva, que eu cito aqui o exemplo do porto de Xangai, no porto ali do Peru. Então, a gente percebe que existe, sim, uma vontade da China em diminuir essas transações, esses custos de transações em relação à logística, e trazendo o Peru, essa parte aqui, trazendo o Atlântico-Pacífico, muito mais próximo da China, e a gente sabe que a gente tem o Porto de Santos, que é o maior porto aqui da América Latina, que também é um grande parceiro da China, através da COSCO, né? A gente tem aqui em Santos a privatização de uma área que também tem uma área da DP World e também da parte da empresa chinesa, e são exportados aqui, Piva, grãos. Na verdade, até falei com o pessoal da COSCO, eles falam, Thomas, embora, se a gente pega o exemplo do Mato Grosso, se o Mato Grosso tivesse uma logística para que esses grãos saíssem para Xangai, mesmo assim, Piva, seriam 3.000 e tralá, são muitos quilômetros, não daria. Seria muito mais fácil descer para o Porto de Santos e do Porto de Santos fazer toda a rota para a Ásia, para a China. Então, assim, o que existe de sinergia já com o Peru, que eu conversei com algumas pessoas do Porto de Xangai, é o Brasil, mas o Brasil do outro lado. É o Brasil do estado de Roraima, é o Brasil do estado do Acre. Então, existe sim aquela sinergia para este lado com outros estados brasileiros. Então, fica aí também esta parceria, esses gargalos que a gente sabe que o Brasil também tem, inclusive para ser um competidor internacional, Piva, da infraestrutura, né? Carece o Brasil de uma infraestrutura, uma logística mais pujante. Aí, evidentemente, que é um trabalho de governo com governo, a gente já tem aqui um primeiro momento de uma licitação que foi ganha em relação aos trens intercidades de São Paulo para Campinas, para trazer lá a questão da ferrovia, o trem mais, não é um trem bala, mas é um trem rápido, que faz essa conexão entre São Paulo e Campinas. Agora fica aqui essa indagação do futuro da infraestrutura brasileira como um todo, e eu acho que aí a China pode ser um grande parceiro também nesse quesito, que é questão de infraestrutura no Brasil. Então, resumindo, a economia chinesa vai crescer, está crescendo, o que você falou, 5% ao ano, né?
está tendo uma desaceleração, mas também está buscando os novos mercados. A gente percebe que tem muitas empresas chinesas também indo para o México, Piva, tem outras empresas chinesas indo também agora com essa parceria com a União Europeia, focando no mercado da União Europeia. Rússia e China já são mercados já muito próximos, inclusive pelas relações diplomáticas que elas exercem, e evidentemente que fica aberto agora. A gente tem visto que Estados Unidos está também querendo trazer investimentos de Taiwan para os Estados Unidos, então também queira ou não queira, se você olhar para qualquer lado que você queira falar, se é investimento chinês ou não, também é investimento da Ásia indo para os Estados Unidos. Então, a gente vê que o mundo é globalizado, o mundo é interligado. Thomas, para a gente encerrar a nossa conversa, que está sendo muito agradável, muito elucidativa sobre a China, eu queria que você falasse, então, sobre o IBRA-China, o Instituto Brasil-China que você dirige. E pegando aí o gancho da própria relação cultural entre os dois países. Piva, o nosso instituto é um instituto sociocultural Brasil-China, foi idealizado por professores acadêmicos de grandes universidades brasileiras. Temos como presidente de honra o Fernando Ou, que é o pai da minha esposa, o Fernando, e ele fazia muitos trabalhos das entidades chinesas para a comunidade chinesa, Piva. E quando a gente pensou no IBRA-China, a ideia do IBRA-China é ser uma entidade para mostrar a cultura chinesa também para os brasileiros. Não só para a comunidade chinesa, mas para todas as comunidades brasileiras. E a gente tem feito isso ao longo desses anos, que está dando muito certo. Inclusive, temos projetos importantes de Lei Rouanet com empresas chinesas. A BYD, o Bank of China, a State Grid, a CPFL estão patrocinando alguns eventos nossos aqui em São Paulo, Brasília, Salvador, Campinas. Então, a gente está conseguindo, através do Ministério da Cultura, levar também a cultura chinesa com grandes entidades que estão vindo da China, com uma parceria da Embaixada da China, uma curadoria da Embaixada, do Consulado, e o nosso Instituto também dando este apoio aqui no Brasil. Então, aqui eu queria também agradecer muito o Ministério da Cultura, através da ministra Margarete Menezes, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a secretária Marton, agora com o novo secretário municipal, o Totó Parente também, que já iniciou seus trabalhos, e já tivemos algumas conversas no fomento da cultura chinesa, e já temos um evento, Piva, que será celebrado agora, 15 de agosto, que é o dia da imigração chinesa no Brasil, e teremos uma grande festa também no bairro Oriental, né, que vai ser na Praça ali da Liberdade. Então, temos já isso já determinado junto com o governo brasileiro, e também em junho ou julho estamos vendo já a Ópera de Pequim para vir para o Brasil. Então, estamos estudando essas possibilidades, mas se você for ver, já tem um grande sucesso, porque tivemos shows de grupos artísticos chineses no Congresso Nacional, no setor bancário em Brasília, no Teatro Pedro Calmon. Então, são várias apresentações de entidades chinesas de alto relevo, mostrando a cultura chinesa para a população brasileira, que isso acho que nunca viram isso. Então, quem participou, quem viu, adorou, e a gente quer continuar esse trabalho, Piva. Bom, sem dúvida nenhuma, um calendário bastante extenso e interessante, quando você fala, inclusive, de nomes reconhecidos mundialmente, como é a Ópera de Pequim, a própria cultura chinesa sendo mostrada ao público brasileiro, que é muito importante, inclusive, para superar barreiras e preconceitos, não é? No sentido, a cultura tem esse papel. Então, Thomas, eu queria agradecer muito a sua participação aqui em nosso canal. Você sempre será bem-vindo, trazendo essas informações que são muito importantes para a nossa audiência. Obrigado, Piva. Sempre uma alegria estar com você e também com seus telespectadores. E o Brasil
tem mais essa oportunidade de se aproximar desse gigante asiático através da voz de quem entende do assunto. No caso, entrevistamos hoje Thomas Lau, que dirige o Instituto Brasil-China. E o nosso canal YouTube conta com a sua audiência. Se inscreva, dê seu like, curta as nossas produções, os nossos conteúdos. Você pode nos acessar nas redes sociais. E o Brasil vai ficar um pouco mais atento a todas essas questões que envolvem a geopolítica e a macroeconomia mundial. O nosso canal ele está disponibilizado nas redes sociais e você pode então acessá-lo facilmente. Se inscreva e conheça os nossos conteúdos. Vou ficando por aqui e aguardo a sua audiência em nossa próxima entrevista. Um grande abraço do canal de YouTube China Global News.